Tudo bom, pessoal? Hoje eu quero falar sobre o futuro da inteligência artificial, as consequências da inteligência artificial para toda a sociedade e como que a gente poderia pensar em relação a isso como empresários, como pai de família, né? Em tudo isso, né? Eu tenho pensado muito a respeito disso, eu tenho pensado como é que vai ser o futuro da minha empresa, como é que vai ser o sustento das minhas filhas conforme a inteligência artificial vai tomando conta do mundo, né, e está acontecendo aos poucos, né, como que vai ser a vida das minhas filhas no futuro. Eu já comentei um pouco sobre isso em um vídeo passado, sobre como que eu acredito que quem vai sofrer muito com a inteligência artificial vai ser, em relação ao mundo de SaaS, as pequenas empresas de SaaS que não se profissionalizarem, que não aprenderem sobre processo de venda, sobre marketing, não criarem processos dentro da empresa, do mesma maneira que empresas de hospedagem passaram por um problema parecido no início dos anos 2000, quando qualquer um podia comprar um computador, colocar ele na internet e chamar aquilo ali de empresa de hospedagem de sites. Tu até nem conseguia procurar no Google uma empresa de hospedagem, escrevesse hospedagem, tu não conseguia achar um hotel, só empresas de hospedagem de site. E eu tenho uma história para contar para vocês em relação a isso. Essa história é minha, é um pensamento que eu tenho. Tu vai achar que é uma viagem agora essa história, mas tudo vai se conectar no final aqui desse vídeo e tem a ver muito sobre inteligência artificial, sobre como que eu imagino que vai ser o futuro e sobre o que a gente pode fazer em relação a tudo isso, como que a gente pode se portar como pessoa e como que a gente pode se portar como gestor de uma empresa, principalmente de uma empresa de software como serviço, que é o que eu falo aqui no dia a dia e é o que eu acredito que eu entendo e posso, de alguma maneira, contribuir com vocês, com o meu pensamento. Então imagina o seguinte, tá? É uma viagem à história, mas imagine o seguinte. Imagina um bebê indestrutível, um bebê como se fosse o super-homem, nenezinho, ele é indestrutível, ninguém ainda tem acesso à kriptonita, não sabe, não tem conhecimento sobre a kriptonita e não tem acesso à kriptonita, então o bebê também não vai sofrer por causa disso. Ele se alimenta do sol, então ele não tem fome, ele não tem sede. E os pais, no início, por instinto materno e paterno, eles tratam o bebezinho como qualquer outro bebê, né? Eles cuidam do bebezinho, trocam a fralda, eles vão cuidar daquele bebê da melhor maneira possível. Só que com o tempo eles percebem que aquele bebê é muito independente, ele não dá trabalho, ele não tem cólica, os pais não têm que acordar à noite para cuidar do bebê, né? Não precisa preparar mamadeira, porque ele não come, porque ele se alimenta do sol. E né, os pais continuam a sua vida normalmente, cada vez dão menos atenção para o bebê, porque ele realmente não precisa de nenhum tipo de atenção, ele é indestrutível, ele é independente. E o que vai acontecendo com o tempo? Os pais não colocam o bebê na mesa de jantar junto, porque não é necessário, né? Eles começam a esquecer do bebê cada vez mais. Com o tempo, o bebê sai de casa, sei lá, com uns 3 anos de idade, ele sai de casa e os pais nem percebem mais a falta deles. O que eu quero dizer aqui é que a fragilidade de um bebê, a total dependência é que faz a gente se apegar, que faz a gente amar aquele bebê. E no caso do bebê indestrutível, no caso do bebê super-homem, não vai ter esse apego, porque os pais com o tempo vão esquecendo daquela criança, eles não vão precisar mais nem olhar no olho daquela criança, a criança é totalmente independente. E o que eu quero dizer assim, ó, o amor, né, o amor por aquele bebê está ligado com o sofrimento que a gente passa por cuidar daquela criança, né? Aquela criança, uma criança normal, vulnerável, uma criança que tem necessidades, que corre o risco de se machucar, que corre o risco de se tu não trocar a fralda, ela ficar assada e aquilo doer nela, ela chorar. Então, esse sofrimento é que traz o amor. Então, não existe, pelo que eu acredito aqui, não existe amor sem sofrimento. Nunca.
esse até a visão do cristianismo é exatamente essa também, né? O que aconteceu com Cristo foi justamente sofrer por nós. E daí tu pode pensar, né, indo nessa linha de raciocínio aqui, que, por exemplo, então um homem adulto que é forte, que é capaz, ele também então ele não pode ser amado. Mas tu já viu como que funciona, eu não sei a idade de vocês, mas vocês já perceberam que quando um casal se une e eles vão morar junto, como é um pouco sofrido no início ali, digamos, isso aconteceu comigo, com a minha esposa. Eu tinha minhas manias, minha esposa tinha as manias dela, e até a gente se acertar com essas manias e criar o nosso lar ali, a gente teve alguns atritos, teve um certo sofrimento ali, pela nossa imaturidade, teve um certo sofrimento, e esse sofrimento que o casal passou é o que trouxe o amor, né? Foi esse trabalho, esse ajuste ali entre um casal de duas pessoas querendo de verdade se unir e uma se adaptar à outra, é o que trouxe o amor. E é o que eu estou falando aqui, é o grande ponto disso tudo, que eu vou concluir logo depois, é que sem sofrimento não tem amor. E o que eu quero falar é que, no caso a perda do vínculo humano, né, o que eu imagino para a inteligência artificial seria a perda do vínculo humano. Por exemplo, no campo, se vocês conhecem, tem parentes que moram na zona rural, vocês vão perceber que quando alguém carneia uma vaca, um porco, eles vão no vizinho levar um pedacinho daquela carne para o vizinho. Às vezes o vizinho está 2, 3, 4 quilômetros de distância, né, porque é uma zona rural, eles vão lá e dão um pedacinho. Por que que isso acontece? Porque existe uma dependência entre aquelas pessoas mais simples. Um depende do outro. Eles têm medo de que se um dia eles chegarem numa situação de fome, os vizinhos podem não ajudar. Então, isso no passado e na zona rural ainda existe essa dependência de uma pessoa com a outra, né? E como que a gente vive hoje em dia? A gente nem olha para o vizinho, a gente não conhece o vizinho. No máximo, a gente diz um oi, um bom dia para o vizinho, por influência dos nossos pais, que são antigos, e entende essa relação de dependência das pessoas. Hoje em dia, graças por exemplo, coisas como a tecnologia, como o iFood, o marido não depende mais da esposa para ter acesso à comida, né? A gente não depende mais do vizinho para nada. Eu posso pedir comida pelo iFood, eu posso resolver problemas com uma ligação. Eu tive um problema no carro, deu um problema na bateria, eu chamo uma empresa que vem uma moto e resolve o problema da bateria. Então, a gente mal conhece os nossos vizinhos. Agora, imagina um mundo com inteligência artificial que todo mundo consegue resolver seus problemas com o computador. O computador resolve seus problemas. Todos os problemas, basicamente todos os problemas. Um problema em relação ao trabalho, eu vou perguntar para a inteligência artificial. Quando eu comecei a programar, eu ia atrás de professores, de outras pessoas que sabiam programar. Ou eu ia para fóruns na internet perguntar para as pessoas e tinha uma certa relação ali. Eu também participava de grupos de IRC na internet sobre programação para conversar com outras pessoas sobre programação. Hoje eu tenho acesso ao ChatGPT e qualquer dúvida que eu tiver sobre desenvolvimento, eu pergunto para o ChatGPT. E tu percebe que isso vai chegar a um nível que as pessoas simplesmente vão se isolar cada vez mais. Todo e qualquer problema eu vou perguntar para o computador, até problema pessoal eu vou perguntar para o computador, e o computador vai responder da melhor maneira possível, e vai ter momentos que eu vou tentar até falar com outra pessoa, vou ter um certo atrito com essas outras pessoas por qualquer coisa, porque o computador responde de uma maneira muito melhor, e vou olhar de volta para o computador e me isolar cada vez mais. Eu imagino que a inteligência artificial vai nos levar para uma total falta de amor, um isolamento muito grande das pessoas. Isso já acontece, para quem é mais velho percebe isso, né, em relação
nem precisava nem ter inteligência artificial. É uma das consequências da tecnologia, é esse isolar, né? Como eu falei, do marido não depender mais da esposa por causa do iFood. Então, o que eu penso sobre isso? Eu penso que, como gestor, como empreendedor, aqui esse afastamento existe um problema em relação ao afastamento, mas eu também vejo uma oportunidade para quem é empreendedor. Um vídeo que mais teve sucesso aqui no meu canal recentemente é um vídeo com o título SaaS Trabalhando Sozinho. Todo mundo aqui quer escrever um software, colocar na internet, ganhar dinheiro e não falar com ninguém, ganhar dinheiro sozinho, sem que ninguém saiba, né? Totalmente escondido, só vem o dinheiro e eu vou aproveitar esse dinheiro. Esse é o sonho das pessoas. Eu falo sobre o que as pessoas querem, né? Isso me traz views aqui, mas eu acho isso também, por um lado, perigoso. Na minha empresa aqui, eu também tinha exatamente esse mesmo sonho. Não era tão isolado, eu tinha meus sócios, né? A gente começou junto, mas eu imaginava uma empresa pequena em número de pessoas, mas ganhando muito dinheiro. Colocava o software na internet, ia ter muita gente comprando o meu software e meu sonho é ficar muito rico com poucas pessoas me incomodando. Mas eu comecei a perceber com o tempo que a minha empresa poderia ter sido muito maior do que ela é hoje se eu não tivesse demorado para contratar mais pessoas e delegar tarefas para essas pessoas, para coisas que eu não preciso fazer. Eu não sou a pessoa que mais entende de todos os assuntos aqui na empresa. Tem gente muito melhor do que eu em diversas áreas aqui na minha empresa. Então, foi muito salutar para mim aqui, para minha empresa, para todas essas pessoas aqui, contratar, delegar essas coisas para crescer a minha empresa. Se tu for estudar sobre administração e tu for ver o diferencial dos grandes gestores de empresas, como por exemplo Jack Welch, ele fala sobre a importância da equipe dele para o crescimento da empresa dele, na época a General Electric. Né? O crescimento que ele teve foi muito graças à equipe dele. Eu acho que o grande diferencial do Jack Welch foi justamente saber encontrar boas pessoas e dar essas pessoas recursos para essas pessoas, para essa equipe crescer a empresa. O gestor, ele só tem... O grande trabalho dele é contratar pessoas, escolher as melhores pessoas, demitir quando aquela pessoa não está trazendo o melhor para aquela empresa, para aquela equipe toda ali. É como se fosse uma equipe de esporte, uma equipe de judô, uma equipe de jiu-jitsu, uma equipe que tem que ter os melhores players ali jogando. Esse é o grande trabalho do gestor e é criar essa equipe, criar a cultura dessa equipe. E eu me preocupo com isso, me preocupo com vocês, me preocupo com esse pensamento de se isolar, né, de ficar sozinho, de querer trabalhar absolutamente sozinho. No passado, ali, durante a pandemia, eu comecei a falar sobre home office. Eu fui aqui na empresa um dos sócios que mais incentivou o home office aqui para os nossos funcionários. Testei, não gostei, e eu comecei a falar contra o home office e eu quase fui crucificado pelas pessoas, né, pelos meus seguidores aqui do Vivendo de SaaS na época, principalmente por desenvolvedores. Né? Eles não gostavam dessa ideia de como assim trabalhar numa empresa. Isso é coisa do passado. Né? Eles realmente não gostaram disso. Mas eu comecei a falar sobre isso. Eu percebi que outros empresários estavam passando pelo mesmo problema. Eles não estavam gostando dessa ideia de home office. No total, eu não estou... não é 8 ou 80. Não estou sendo absolutamente contra o home office. Mas eu não acho que ele traga todas as soluções perfeitas como vendem. Ele tem problema sim. E eu lembro que eu era acusado de ser um mau gestor. De repente eu sou um mau gestor. Mas eu já estou achando que não é bem assim. Porque, por um lado, grandes empresas, pessoas com muito mais conhecimento, muito mais experiência do que eu,
estão fazendo exatamente o mesmo que eu decisões que eu tomei lá durante a pandemia, eles estão pensando exatamente da mesma maneira do que eu. Eu não sou absolutamente contra home office, eu tenho funcionários ainda em home office, eu tenho um desenvolvedor, tenho uma menina que faz o SEO da empresa, está morando em outra cidade. Eu não sou absolutamente contra o home office, mas eu me preocupo muito com o home office e sei que tem empresas que têm muitos programadores em home office, mas tu sabe qual é o meme que as pessoas falam, essas pessoas que estão em home office, qual é o próximo ponto que elas estão preocupadas, que elas reclamam muito? O meme é dizer que elas não gostam de fazer uma reunião diária via Zoom. E tem uma empresa chamada Bolt, que é uma empresa que faz app, que tu permite fazer app via inteligência artificial no estilo Lovable. Eu estava assistindo uma entrevista com eles e eles estão crescendo de uma forma absurda. Assim, é uma das startups de maior crescimento da história. E o entrevistador perguntou para o fundador dessa Bolt como que ele está fazendo em relação a isso, o que ele tem feito para não dar problema nesse crescimento absurdo, como é que ele tem gerido essa empresa toda. E ele disse que, eu não sei se tem gente numa sede, se está todo mundo em home office, eu não sei. O que eu imagino é que tem um pouco de gente na sede e também tem gente em home office trabalhando para essa Bolt. E ele falou que ele faz uma reunião diária via Zoom com absolutamente todo mundo da empresa. E tem uma frase do Elon Musk que retrata sobre isso, que eu já falei anteriormente aqui, que eu vou ler aqui para vocês. Cada pessoa na sua empresa é um vetor. O seu progresso é determinado pela soma de todos os vetores. Eu vou repetir. Cada pessoa na sua empresa é um vetor. O seu progresso é determinado pela soma de todos os vetores. Tu percebe, uma empresa de alto crescimento está tentando unir a equipe e eles estão fazendo isso fazendo reuniões diárias via Zoom. O próprio CEO da empresa disse que não imagina que eles vão fazer para sempre isso. Mas nesse momento que a empresa está começando, que eles estão crescendo demais, eles vão continuar usando essa ideia de reunião diária com toda a equipe para realmente colocar todo mundo na mesma página, para todo mundo saber o que eles estão fazendo, o que eles estão decidindo, para que essas pessoas consigam tomar decisões mais rápidas dentro de cada setor dentro da empresa. E sobre a oportunidade que eu vejo em relação a esse isolacionismo das pessoas, né, que todo mundo quer ficar sozinho, é que tu pode fazer justamente ao contrário. E eu não estou falando de que agora todo mundo tem que ir para o escritório, não é isso. Mas tu percebeu que outros vídeos que eu vejo que faz sucesso, outro SaaS que faz sucesso é SaaS de chatbot. As pessoas não têm nem lead ainda e já querem meter um chatbot no site do SaaS deles para que o chatbot atenda sozinho o cliente. Por que que o cliente, o raro lead que aparece no teu SaaS, tem que ser atendido por um chatbot? Por que ele não pode ser por uma pessoa? Por que ele não pode ser atendido por ti mesmo? Por que tu não atende? Por que quando a pessoa clica ali, não vai para o teu WhatsApp para tu responder essa pessoa? Né? Se tu pode, por que tu não pode ligar para ele, falar com esse cliente? Aproveita essa oportunidade que o cliente está te dando e faz diferente dos concorrentes. Eu, sinceramente, acho que um dos meus diferenciais aqui no eGestor é justamente que a gente liga primeiro para os clientes. Os meus concorrentes receberam aporte de investidores e justamente por isso eles colocam o cliente para dentro da carteira de qualquer maneira. E eu não estou indo contra, tá? Eles, de repente, até sabem fazer muito mais dinheiro do que eu, porque eles receberam esse aporte gigantesco ali. Mas meu diferencial como uma empresa de bootstrapping que está crescendo com o próprio capital é justamente tentar tratar o cliente com carinho, falar com ele, dar um atendimento. A gente aqui tem um pré-vendedor que conversa com o cliente, depois um vendedor que conversa com esse lead. Depois que ele fechou o negócio, a gente tem uma equipe de implementadores que vai explicar o software de ponta a ponta e ajudar o cliente na configuração do software. Se tu se tornar revendedor do gestor,
tem uma equipe de farmers que liga para esses clientes e tenta ajudar esses revendedores até a vender seu software, no caso o e-gestor, né, para o cliente final dele. Então, tu pode usar isso a teu favor, ter um atendimento humanizado. Eu não gosto dessa palavra, né, porque eles colocam tudo humanizado em tudo que é coisa, mas tu entendeu a ideia. Domingo passado, agora, eu precisava comprar carne para o churrasco de domingo. Eu não tinha comprado carne no dia anterior e, por um acaso, eu estava saindo da missa e vi um mercadinho aberto ali perto da igreja. Entrei, eu e minha família entramos naquele mercadinho, ficamos passeando, comprei até um brinquedinho para minha filha menor, compramos carne. Na saída, o dono daquele mercadinho pegou todas as compras e disse assim, deixa eu levar no carro para vocês. Ele levou, nem era tanta coisa assim, eu podia ter levado. E daí ele perguntou, tu acha que faltou alguma coisa aqui no mercado? O que tu achou do mercado? Faz menos de 30 dias que a gente abriu. Se precisar, a gente está aí, a gente abre domingo também. E tu percebeu o interesse desse dono desse mercado que abriu há menos de 30 dias? E eu sei que tu não vai conseguir, de repente, dar esse atendimento para todos os teus clientes para sempre. A tua empresa vai crescer, né? Tu, como empresário, não vai conseguir atender todos os teus clientes conforme o tempo, mas o que eu quero te falar é não trate teu cliente como um número, não trata só como crescimento de MRR. Tenta se conectar com os clientes, principalmente agora no início. Essa base de clientes que tu tem ali, os primeiros clientes, eles vão falar para os próximos clientes, eles vão te recomendar a tua empresa e tu pode usar esse diferencial de conversar com as pessoas, de se conectar com as pessoas para vender mais. A maioria dos meus seguidores não quer fazer isso, não tem problema. Mas tu, que realmente quer crescer uma empresa, que está querendo escalar uma empresa de verdade, tu pode fazer o que não é escalável no longo prazo, que é se conectar com os clientes. Faz o contrário, né? Tenta conversar com os clientes que tu está construindo uma base forte de clientes fiéis que vão te ajudar a crescer, que vão dar sustento para a tua família, que a gente se preocupa, né? Eu, no meu caso, eu me preocupo com as minhas filhas, o que vai ser do futuro delas, e eu tenho esse pensamento, e agora que a minha empresa tem milhares de clientes, eu não consigo mais falar com todos eles, mas eu pelo menos estou tentando com a minha equipe fazer isso. Tu sabe que quando minha empresa começou, e às vezes dava algum problema no e-gestor, ou dava algum problema no servidor do e-gestor, e o cliente ligava reclamando e a gente conseguia resolver rapidamente aquele problema, os clientes ficavam muito satisfeitos, ficavam mais satisfeitos do que se o software não tivesse dado nenhum problema. O probleminha ali, a solução do problema fez o cliente ficar mais satisfeito. E é isso por hoje, eu não quero estender demais esse vídeo aqui, espero que tenha gostado. Me fala aqui, tu gosta desse tipo de vídeo, mais filosófico? Eu sei que é uma viagem, tudo que eu falei aqui, mas é o que eu penso, é o que eu quero trazer de diferente do que outras pessoas estão falando, não pensar só na parte de tecnologia, mas pensar em toda a vida, em pensar em toda a gestão da empresa e trazer diferenciais que tu pode executar na tua empresa. Comenta aqui embaixo e olha também aqui o link para a plataforma Vivendo de SaaS, se realmente tu quer escalar tua empresa, dá uma olhada aqui. Muito obrigado e até os próximos vídeos.